Olha, como eu falei para vocês, essa brincadeira de diferenciar visão operacional de visão estratégica é muito importante, tá? Então nós falamos várias características que diferenciam uma da outra. Então agora nós vamos às vias de fato. Então, ó, primeira característica, a gente vai separar completamente uma da outra. Primeiro, o interesse que é defendido na visão operacional e na visão chamada estratégica, tá? Então vamos ver qual é o interesse que é defendido na visão operacional. Qual é o interesse que vocês acham que é defendido na visão operacional? O interesse defendido é o interesse de quem? É o interesse dos sócios. Unicamente o interesse dos sócios. E fala sério, isso aqui não é uma instituição de caridade. Então, o que os sócios querem? Din-din. Esse din-din é o que a gente vai chamar de lucro. Agora, preste atenção. Lucro é uma coisa a curto, médio ou longo prazo. Primeiro, vamos separar curto, médio e longo prazo em termos de administração. De 0 a 2 anos é considerado curto prazo. De 2 a 4 anos é considerado o quê? Médio prazo. E acima de 4 anos, que só depois de 4 anos, que pode ser considerado para uma organização como sendo de longo prazo. Então, curto é uma coisa de curto, médio ou longo prazo. Isso, curtíssimo prazo. Ué, professor, eu sempre pensei que era longo prazo. Não. Lucro é uma coisa de curto prazo. Por quê? Ao final do exercício, todas as instituições, elas têm que fazer um demonstrativo contábil chamado DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Esse demonstrativo do resultado do exercício vai mostrar justamente as receitas e as despesas e automaticamente o resultado disso. Se ele teve lucro ou se a empresa teve prejuízo. Isso é feito todo ano. Então, todo ano a empresa apura se houve lucro ou prejuízo. Então, isso é uma coisa a curto prazo. Agora, vamos pensar. Como uma empresa pode fazer para obter um alto lucro? Presta atenção, a concepção é bem simples. Seguinte, nós temos a base da organização. Eu acho que dá para ver aqui, né? Ó, então aqui nós temos quem? A base da organização. A base dela, quem é? São os sócios. Só que essa base de sustentação da empresa, essa base dela, que são sócios, que entraram com capital social, porque é o capital que constituiu a instituição, certo? Esse capital social veio do sócio, mas esses sócios precisam de um tripé mágico para segurar a empresa, são 3 elementos que são indispensáveis para uma empresa. Primeiro, uma coisa chamada fornecedor. É o primeiro tripé, dos tripés. Segundo, apoio, é o que a gente chama de colaboradores ou funcionários. Colaboradores. E o terceiro deles, o que nós chamamos de quê? São os nossos amigos chamados de clientes. Presta atenção. Nessa concepção desses 3 elementos, como uma empresa pode fazer para obter alto lucro? Deixa eu te explicar uma coisa. Para ela obter alto lucro, a fórmula é simples. Ela tem custos, acrescenta a um percentual para obter de vantagem em relação ao custo, acrescenta um valor. Então, ela teve um gasto, acrescenta o valor para gerar o produto final que vai ser vendido, certo? Então, o valor de venda é igual a esse valor do custo acrescido dessa margem de lucro. Então, se eu somar o preço de custo mais o lucro, eu vou alcançar o quê? O valor de venda. Então, olha só. A única forma que a empresa tem de obter um altíssimo lucro é ela reduzindo os custos,
ou ela aumentando o valor do lucro, ou seja, gerando um valor de venda, um valor final mais alto. Então, o que que acontece? Para a empresa fazer isso, ela pode fazer de uma das três formas. Primeiro, ela compra o material a um preço mais barato. Então, isso vai diretamente com quem? Em relação ao fornecedor. Então, quando ela faz isso, ela pode estar querendo fazer isso para se dar bem, mas a visão dela, ela vai conseguir obter o lucro? Vai! Ela diminuiu o custo. Com isso, o valor de venda menos o valor do custo vai dar o lucro. Então, ela vai obter um lucro maior. Só que o problema é que ela sacrificou quem? O fornecedor. E se ela sacrificar aquele fornecedor e pela uma angústia do fornecedor de pegar aquele grande cliente para ela, o fornecedor vai e joga os pés pelas mãos. Coloca um preço de custo que não serve para bancá-lo. Então o que acontece? O fornecedor quebra. E aí a empresa, a curto prazo, ela obteve um lucro. Mas depois disso, ela não tem aquele mesmo fornecedor. Aí ela, não, beleza, eu procuro outro fornecedor. Mas de repente, aquele fornecedor é que gerava uma matéria-prima de maior qualidade. Então a primeira forma da empresa fazer o quê? É obter um alto lucro, é ela trincar quem? Ela trincar essa base chamada fornecedor. Se ela mexe com isso aqui, ela pode estar ou não quebrando essa instituição. Pode. Não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, isso pode acontecer. Se ela não tem fornecedor, ela não tem uma das três estruturas que a formam. Agora, outra forma que ela tem é reduzir os custos com o pessoal. Então, o que ela vai fazer? Explora o funcionário. Então, o funcionário, com o tempo, meu irmão, chuta o balde, sai fora. Então, e se ela perder o capital humano, ela vai quebrar também. Não adianta ela ter matéria-prima, mas não ter ninguém para gerar ideias ou mesmo para fazer os equipamentos funcionarem. Então, outra forma que ela teria também seria reduzir custo, mas não o custo inicial, o custo de compra, e sim o custo de quê? O custo operacional, o custo com o pessoal. Terceira forma de ela obter um alto lucro seria ela quebrando o terceiro pilar. Qual o terceiro pilar? O cliente. Ou seja, ela coloca um preço de venda onde ela obtém uma margem de lucro altíssima, certo? Então, as empresas fazem isso constantemente. As empresas, cara, principalmente de venda, elas fazem o seguinte. Lá para setembro, as grandes empresas já fazem o quê? Elas vão e colocam um preço do produto para começar a aumentar. Para quê? Para que em dezembro esse preço já esteja lá em cima, para empresas tipo assim... Se ela vender 10 produtos, ela paga o custo de 100, de 200 produtos. Então, o que acontece? Ela já faz isso desde setembro para a pessoa, quando chegar em dezembro, também não sofreu impacto tão grande. Isso é marketing, isso é forma de trabalhar com propaganda, é forma de vendar, é propaganda em termos de venda, certo? Então, o que acontece? Preste atenção. A empresa vai, para obter um grande lucro, vai e coloca o preço de venda lá em cima. Então, ela está sacrificando, ela está trincando que pilar? O pilar chamado cliente. Meu irmão, se ela não tiver cliente, ela não recebe. Então, meu irmão, preste atenção. As empresas que são focadas em altíssimo lucro, com o tempo, elas vão o quê? A um primeiro momento, a curto prazo, ótimo. Elas deixam os sócios satisfeitos. E depois ela deixa os sócios desesperados, porque se ela trincar um dessas pilares, essa empresa vai quebrar, certo? Então, preste atenção, uma pergunta para vocês. Então, isso quer dizer que nos dias atuais, as empresas deixaram de ter preocupação com lucro? Não. As empresas não são instituições de caridade. Então, elas têm que continuar obtendo lucro. Mas qual é a diferença? É que agora as empresas não focam simplesmente no lucro, porque lucro é uma coisa a curto, médio ou longo prazo. Curto prazo. Hoje as empresas têm que criar forças competitivas para se manter no mercado. Então hoje o interesse defendido, a visão mudou. Na visão estratégica, o interesse defendido são dessas pessoas aqui, ó, dos chamados stakeholders. Já ouviram falar?
certo? Esses stakeholders são quem, pessoal? São os colaboradores, são as pessoas que têm o quê? Interesse direto ou indireto no sucesso da empresa, tá? Essas pessoas é que nós chamamos de quê? Stakeholders. Esses stakeholders, ou grupo de interesses, tá? Esse grupo de interesses o que que eles têm como interesse em comum? Eles têm isso aqui como interesse em comum. Deixa de ser um lucro como ponto principal, isso não quer dizer que não vai ter interesse por lucro, mas o foco agora é manter-se no mercado. Manter-se no mercado. Isso é mais importante, porque isso não é uma visão a curto prazo. Isso é uma visão a quê? A médio, a longo prazo e até a curto prazo. Então, o que que acontece? A empresa, ela tem que focar em diversos interesses. Ah, professor, isso quer dizer agora que a empresa vai se preocupar com o funcionário? Vai, meu filho. A empresa vai se preocupar com o fornecedor? Vai, meu filho. A empresa vai se preocupar com o nosso amigo chamado cliente? Vai, meu filho. Ah, então é agora que a gente vê aquela preocupação com o cliente sempre tem a razão? Não, cara. Essa visão de o cliente sempre tem a razão não existe. Isso aí é um fundamento errado, certo? Por quê, cara? A empresa que foca somente, olha o que eu tô falando, somente no cliente, o foco tem que ser no cliente. Mas isso quer dizer que assim, a gente preocupa com o cliente porque é ele que traz os recursos necessários para a empresa se manter no mercado. Isso não quer dizer que você vai estar preocupando individualmente com cada cliente. Você, na verdade, tem que defender o interesse de um grupo de clientes, certo? Então, o que que acontece? Você vai se preocupar com ele até enquanto ele estiver trazendo o quê? Recursos para a tua empresa. Ou seja, ele se limita à preocupação com ele até o ponto que ele pode trazer mais recursos para a organização. Mas isso não quer dizer que eu vou viver a minha vida em função de quem? Do cliente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala que agora o interesse parece ser dos stakeholders, vou fazer uma pergunta para vocês. Então, é o grupo de interesse, todas as pessoas que têm interesse direto ou indireto no sucesso da empresa. Fala uma coisa para mim, os funcionários têm interesse no sucesso da empresa? Tem. Não quer dizer que eles têm interesse para ganhar mais, eles têm pelo menos o interesse para manter o emprego. Então, eles têm. Então, eles estão em stakeholders? São. São grupos de pessoas que têm interesse no sucesso da empresa. O fornecedor tem interesse no sucesso da tua empresa? Tem. Por quê? Ele tem que fornecer o material dele, ele fornece para os clientes deles, certo? Agora, o cliente tem interesse no sucesso da empresa? Será que tem? Claro que tem. Presta atenção. Ó, tem um mercadinho perto da tua casa. Aí o que acontece? Todo dia você tem que ir lá no mercadinho comprar algumas coisas. Aí supõe o seguinte, esse mercadinho quebra. Aí você vai ter que pegar teu carro, ir lá num supermercado grande, ou seja, vai tirar aquele teu conforto do dia a dia de você ter tudo próximo da tua casa. Então, é interesse seu de manter aquele mercadinho perto da tua casa? É. Ah, mas o preço dele é maior que de um supermercado. Cara, mas você não vai todo dia num supermercado. Você não vai gastar gasolina, porque normalmente esses supermercados ficam em lugares mais distantes, os supermercados grandes. Não, cara, você quer aquele mercadinho. Então, o cliente tem interesse, sim, que a sua empresa continue no mercado. Ela tem interesse no sucesso da sua empresa, sim. É uma visão completamente errada de achar que só a organização se preocupa com o cliente. O cliente se preocupa, sim, em aquela empresa manter-se no mercado, certo? Ele pode até não saber disso. Ele só vai dar valor quando ele perder, quando não tiver mais o mercadinho. Mas ele tem interesse no sucesso da tua empresa. Então, ele é um stakeholder? É. Outra pergunta, o governo? O governo é stakeholders? São. O governo tem interesse de quê?
de que a tua empresa tenha sucesso. Por quê? A tua empresa tendo sucesso, a tua empresa vai vender mais. Se a tua empresa vender mais, vai ser cobrado mais imposto para a circulação de mercadoria. Então gera mais receita para que o Estado faça as atividades dele. Então o governo também tem interesse. Então o stakeholders é um campo muito genérico, porque ele engloba todas as pessoas que têm interesse direto ou indireto no sucesso da sua empresa. Agora, preste atenção, tá? Então o interesse defendido já nota que há uma diferença bem grande na visão operacional e na visão estratégica. Agora, o segundo ponto a ser analisado em relação a essa diferença entre a visão operacional e a visão estratégica. Vamos ver qual é o segundo ponto que vai distinguir essas duas coisinhas. Olha, o segundo ponto é isso aqui, ó. Tipo de sistema. Professor, não entendi a menor ideia disso. Então, é claro que eu não quero que você tenha bola de cristal. Isso é meio impossível, tá? O que seria isso? Olha, existiu uma teoria, que a gente vai ver depois com calma, todas as teorias administrativas, chamada teoria dos sistemas. Essa teoria dos sistemas, ela indica o seguinte, olha, nenhuma empresa, ela é sozinha. Ela compõe-se, ela é parte de um sistema maior, certo? Então, o que acontece? Existem as empresas que trabalham no que a gente dá este nome aqui, ó. Que a gente dá o nome de sistema fechado. E existem as empresas que trabalham com o que a gente chama de sistema aberto, que é trazido pela teoria dos sistemas. Então, o que significaria uma empresa trabalhar em sistema fechado? Significa que ela acredita que ela não influencia e não sofre influências do meio. O que quer dizer isso, professor? Que a empresa é louca, egocêntrica. Quer dizer que eles são perturbados. Eles acham que a empresa não está indo bem, fecha as portas e a gente resolve o problema aqui dentro. Ah, foda-se, tem uma crise lá fora, isso não vai me interferir, certo? Por quê? A minha empresa é boa o suficiente. Não, meu irmão, você faz parte de um mundo maior, certo? O teu cliente está lá fora, não está dentro da tua empresa. Então, o que acontece? Elas trabalham com sistema fechado. Então, elas enxergam, elas acreditam que elas não influenciam e não sofrem influência do meio. Agora, a visão estratégica vem, a teoria do sistema para reforçar isso, ela trabalha com a visão de sistema aberto. O que seria esse sistema aberto? Olha, as organizações sofrem influência e influenciam o meio. Certo? Então, ela tem na cabeça dela que ela faz parte de quem? De um meio, e esse meio vai influenciar ou sofrer alterações dele. Lembra, para a empresa ter visão estratégica, para ela ser a melhor, ela tem que fazer o que ninguém faz ou fazer diferente o que todo mundo faz. O que significa isso? Que para a empresa ser melhor, para ela fazer melhor, ela tem que saber o que as outras fazem. Certo? Ela tem que saber o que as outras fazem, não é para fazer igual, mas é para fazer algo novo. Ela tem que abrir as suas portas para saber a verdadeira necessidade do cliente. Não é ela que vai decidir é assim ou é assado, tá? Então elas trabalham com um sistema o quê? Aberto hoje em dia, teoria dos sistemas. Terceira diferenciação entre a visão operacional e a visão chamada estratégica. Está nisso aqui, ó. Forma de melhoria. E é legal a gente entender logo depois que a gente entende se ela trabalha com sistema aberto ou com sistema fechado. Por que isso, queridos? Vamos entender. Olha.
O que significa forma de melhoria? A empresa quer melhorar, quer se destacar. Então, quando ela trabalha com o sistema fechado, ela acha que o sucesso ou fracasso dela depende única e exclusivamente dela. Então, se ela está com problemas, o que ela faz? Fecha as portinhas, vai analisar os seus procedimentos internos, vai mudá-los e vai achar que ficar tudo perfeito. Não. Mas, na visão operacional, então eles pregam que a única forma de melhoria é o quê? Mudança nos processos. O foco dela é nos processos, nos meios para alcançar os resultados. Então ela acha o quê? Que simplesmente ela mudando procedimentos, ela vai novamente se destacar. Ou seja, ela não consegue enxergar que ela não está se destacando, mas porque nós temos uma crise econômica lá fora. Então não adianta ela querer fechar as portas, fechar a visão dela e não enxergar o mundo que existe lá fora. Quando você está na visão estratégica, presta atenção, olha, forma de melhoria. Aqui é mecanicista, é baseado em recursos materiais, porque eles estão preocupados com os processos. Então, processo é recurso material, que são equipamentos, tá? Que geram a melhoria desses processos. Agora, aqui, meu irmão, a cabeça é diferente, o sistema é aberto. Então, ela sabe que tem fatores lá de fora que podem interferir aqui. Então, presta atenção. Na visão estratégica, para você ser melhor, você não tem que gerar o que ninguém faz. Você só tem uma forma de você gerar algo que ninguém faz, tendo ideias. Então, ela prega isso aqui, ó. Gestão de conhecimento. Certo? Aprendizagem organizacional. Para quê? Para que o conhecimento seja propagado dentro da organização para gerarem novas ideias, novos conhecimentos, para serem feitas novos produtos, tá? Então a gestão do conhecimento é essencial para isso. Outra forma de melhoria, qual seria? Seria isso aqui, ó. Gestão de mudanças. O que seria essa gestão de mudanças? Olha, você muitas vezes, e que é a pior mudança que tem, você terá que mudar a cultura da organização, certo? Até mesmo para aplicar uma visão estratégica, você tem que mudar isso. Então você tem que o quê? Diagnosticar, você tem que ter uma forma de fazer essa mudança para evitar ao máximo ter uma resistência a ela, tá? Então, o segundo ponto é a gestão de mudança. Terceiro ponto, e esse é muito legal, uma coisa chamada gestão de competência. O que seria gestão de competência? Na verdade, o que seria competência? Preste atenção, ó. A competência, ela é o que eu brinco, e que todo mundo faz brincadeiras semelhantes, tá? É o quê? A competência é o chá das 5 dos ingleses. Por quê? A competência é a junção de 3 elementos. Então, a competência é o famoso chá. Chá? Como assim, professor? Chá por quê? O C de quê? Conhecimento. O H de quê? Habilidade. E o A, professor? O A é de atitude. O que seria isso, pessoal? Conhecimento, habilidade e atitude. Olha, presta atenção para a gente entender isso para valer. Existem conceitos que são vistos em gestão do conhecimento, mas que a gente tem que anteceder esses conhecimentos. É o seguinte, ó, existe uma coisa chamada dado, existe uma coisa chamada informação e existe uma coisa chamada de conhecimento. O que é um dado? É qualquer coisa
que ela não tenha um significado, ela existe, mas ela não tem um significado, ela não tem uma significância, ou seja, você sabe que ela existe, mas ela não tem uma estrutura, ela não tem uma forma. Então, por exemplo, qual seria um bom exemplo de dado? Ah, tomou um susto? Isso, um susto é um dado. Por quê? É uma coisa louca, perturbada, que um cara fez com você a essa hora, certo? Te deu um susto e quase te matou. Você tem uma forma, isso tem um significado? Não. É a reação natural a um susto, é justamente para mostrar que aquilo não tem um significado, não há uma percepção clara para você do que é aquilo, certo? A informação, vou te dar um outro exemplo, que esse é legal, certo? Você chega lá no Excel e coloca o número 5. Aquele número 5, você consegue por ele saber, ver um significado para aquele? Não. Então aquilo é um dado. A partir do momento que você chegar na coluna e colocar assim, nota, aí tem lá 5. Opa! Então aquela assim, 5 passa a ter um significado. Então vai deixar de ser um dado e vai passar a ser uma informação. Uma informação é um dado com significado, com uma estrutura, fácil reconhecimento, certo? Agora, presta atenção. Então, dado é qualquer coisa que não tenha significado, não tenha significância, não tenha estrutura. Existe, mas você não percebe ele, porque ele não chama a tua atenção. Não tem nada para você assimilar. Aquilo não te mostra nada. Vou te dar outro exemplo de dado. Esse é legal. Ó. Quantos carros passaram hoje por você da cor vermelha? Melhor ainda, da cor amarela. Você pode precisar isso? Não. Agora, basta você ter um namorado, uma namorada que tem um carro amarelo, que todo carro amarelo que vai passar por você, você vai perceber. Por quê? Quando não tinha ninguém que você conhecesse, alguém importante na sua vida, que não tinha um carro amarelo, os carros amarelos passam do teu lado e eles são dados, eles não têm uma significância para você. Agora, preste atenção, a partir do momento que o seu cônjuge tem um carro amarelo, todo carro amarelo que passar por você, você vai olhar, certo? Você vai olhar por quê? Porque aquilo ali já tem um significado dentro do seu conhecimento. Tudo bem até aqui ou não? Agora, existe o conceito do que seria conhecimento. Olha, quando eu estou dando aula para vocês, eu estou ou não transferindo conhecimento para vocês? Em hipótese nenhuma. Não existe transferência de cérebro, transplante de cérebro, certo? Então, como não existe transferência de cérebro, não tem como eu te transmitir conhecimento. Eu te transmito informações. Por quê? Conhecimento é uma coisa que vai além. Conhecimento é uma coisa pessoal. Porque o que é conhecimento? É a informação absorvida, interpretada pelas pessoas a partir das suas capacidades cognitivas, certo? Então, quando eu dou aula para vocês, um bando de aluno, o que acontece? Eu dou aula para ele, para ela, e o que acontece? Ele pode passar e ela não pode passar. Ué, como assim? Se eu tivesse dado conhecimento para ele, conhecimento para ela, eles teriam a obrigação de acertar as mesmas questões. Não, eu passo informação para ele e para ela. O que pode acontecer? A capacidade cognitiva dele ser melhor que a dela. Então, ele interpretou, ele trouxe aquilo e ele trouxe um conhecimento para a cabeça dele. Quando ele vê a questão na prova, ele consegue transformar aquilo numa saída para ele. Tá? Então, existem 3 conceitos: dado, informação e conhecimento. Dado é qualquer coisa que existe, mas que não tem um significado, uma significância. Informação é o dado com significado, com estrutura. E o conhecimento são as informações absorvidas a partir da capacidade cognitiva das pessoas. Tudo bem? Então, quando a gente fala em conhecimento aqui, certo? Então, a competência depende do conhecimento das informações absorvidas e interpretadas pela pessoa. Só que, além disso, precisa ter o quê? Habilidade. O que é habilidade? É a experiência, certo? É a experiência, é o saber fazer, certo? Agora, a atitude, o que é a atitude? Esse é o que a gente chama de motivação. É querer fazer, certo? Então eu brinco com uma frase. O curso virtual aula, ela é baseada na seguinte frase:
Aprovação depende de competência. O que significa isso? A aprovação em concurso depende de conhecimento, depende de quê? Habilidade e depende de atitude. Como assim? Para você passar num concurso, é necessário que você tenha informações? É. Mas só isso talvez garanta você? Não. Você tem que exercitar, você tem que criar experiência, você tem que assistir de repente uma aula para pegar o macete, que é o quê? A habilidade, é a experiência, certo? E a atitude, você tem que querer, cara. Isso não adianta. Você pode ter o conhecimento, você pode ter a esperança, ou a experiência, mas você pode, na verdade, no fundo, você é um cagão, que tem o quê? Medo de fazer. Então você tem que ter atitude, você tem que sentar a bunda na sua cadeira e estudar. A aprovação depende de conhecimento, habilidade e atitude, tá certo? Então guarda isso na tua cabeça. A competência não é simplesmente um conjunto de quê? De conhecimentos, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Nego em prova é sarcástico às bancas. Por quê? O conceito de competência sempre foi conhecimento, mais habilidade, mais atitude. Só que existe diferença entre a competência, o conceito de competência francês e americano. O conceito americano de competência é uma sinergia entre conhecimento, habilidade e atitude. O conceito francês é só um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Não tem a sinergia. O que é sinergia? Sinergia define que o todo é maior que a soma das partes. Traduzindo, no conceito americano de competência, eu posso ter conhecimento, eu posso ter habilidade e eu posso ter atitude, mas elas podem estar trabalhando separadamente para conseguir a competência. Ou seja, eu tenho isso comigo, mas em locais diferentes. Trabalham juntos, separados, mas para alcançar o quê? O melhor desempenho. Agora, para o conceito americano, isso aí teria que ter sinergia. Teriam que ter juntos essas três coisas. No conceito francês, também é a soma dessas três coisas, mas eles estão em locais separados. Tá entendendo? No conceito americano de competência, tem que haver sinergia dessas três coisas. Ou seja, o todo, eles são indivisíveis. Eu não posso separar. Só quando eu tiver os três juntos e aplicar os três juntos é que eu terei a competência no conceito americano. No conceito francês, basta eu ter conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Eu não precisaria reunir isso num único todo indivisível. Tá? Então é simplesmente uma diferença que caiu na prova, acho que foi do TRT, certo? Certo? A sacanagem de fazer com que o aluno que fica decorando, competência é o chá, é lindo isso. Mas o que significa isso? Vai muito além, certo? Isso pode ser trabalhado como uma sinergia, como um todo indivisível, ou sendo o quê? Apenas elementos. Um conjunto formado pelo elemento conhecimento, um conjunto formado pelo elemento habilidade e um conjunto formado pelo elemento atitude. Mas isso não quer dizer que fazem parte de um todo maior, tá? No conceito americano, só se houver sinergia. No conceito francês, não há sinergia, não há obrigatoriedade de sinergia nisso. Então, o que acontece? A gestão de competência, agora você tem que separar gestão de competência e gestão por competência. Gestão por competência, eu vou agir em função de tudo ser feito com competência. Então, eu vou fazer seleção por competência, certo? Eu vou fazer o estudo de remuneração por competência. Agora, quando eu falo gestão de competência, eu proporcionar, mapear, localizar, porque mapear significa localizar as competências existentes na organização e proporcionar, arranjar uma forma, através da gestão do conhecimento, de gerar mais competência dentro da organização. Essa competência faz com que você se torne competitiva. A sua empresa vai ser competitiva quando ela tiver competência. Mas a competência dela, na verdade, vai ser a reunião das competências de cada um dos indivíduos que trabalham para ela. Ficou claro para vocês até aqui? Agora,
Outra coisa que é altamente importante para a melhoria. Eles colocam a melhoria aqui como Kaizen. O que é Kaizen? Seria talvez uma cerveja? Não. Esse Kaizen significa melhoria contínua. Ou seja, aqui a empresa não melhora e acha que já é ótima, ponto final. Aqui ela estará em contínua busca pela melhoria, tá? Então isso é um dos aspectos importantes dela. Ela não acredita que se ela alcançar a melhoria, ela tem que parar por ali. Não, ela sempre tem que buscar mais, porque ela tem que ser sempre o quê? Manter-se no mercado. Ela sempre tem que trazer coisas novas. Acho que ficou claro até aqui. Continuando, vamos lá. Próximo elemento para separarmos. Próxima característica é essa aqui, ó. Tipo de análise. Tá? Então vamos lá, ó. Para eu melhorar, certo? Eu tenho que fazer uma análise. Tenho que verificar como está a situação. Então olha que lindo. Aqui nós fazemos um tipo de análise chamada análise de contexto. O que é essa análise de contexto? Essa análise de contexto, ela vai simplesmente verificar como está a situação da tua empresa. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Essa análise de contexto, ela na verdade, análise de contexto, ela só vai se preocupar com uma coisa. Ela vai detectar as chamadas disfunções. Vocês já ouviram falar esse termo, disfunções? Disfunções nada mais são que os problemas da sua empresa. Então ela vai decifrar o quê? Os problemas existentes na sua organização e vai tentar corrigir esses problemas. Ponto final. Agora, no caso da visão estratégica, eles vão brincar com uma coisa chamada análise SWOT. O que seria essa análise SWOT? Cara, isso aqui é muito doido. Olha só o que é isso. Isso é uma comparação. Isso é um erro das pessoas. Olha, presta atenção. Primeiro, por que este nome SWOT? Esse SWOT é por quê? Porque ela vai analisar 4 aspectos. Ela vai verificar as oportunidades que existem no mercado. Ela vai verificar as ameaças que a tua empresa corre. Vai verificar os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa. Certo? Então isso aqui é a sigla em inglês desses 4 elementos. Forças, fraquezas, pontos fortes, oportunidades e ameaças. Então vamos lá, ó. Então é uma comparação. Uma comparação. Pô, tá difícil. Entre análise ambiental e a análise, vou até abrir mais espaço aqui, porque isso aqui vai precisar de espaço para a gente fazer uma coisa mais bacana, tá? Então preste atenção. Nessa análise SWOT, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Enquanto lá na análise primeira, nós só verificávamos quem? As disfunções, ou seja, isso aqui é meramente uma análise o quê? Uma análise interna. Até mesmo porque ela trabalha com sistema fechado. Lá, presta atenção, ela vai fazer isso aqui, ó, uma comparação. E ela vai comparar quem com quem? Ela vai fazer uma análise ambiental antes de fazer a análise SWOT. E vai fazer uma análise chamada análise situacional. Certo? Nessa análise ambiental,
que é dos aspectos externos que fazem o quê? Influenciam a organização, ela vai analisar quem? Ela vai checar as oportunidades e ameaças. Na análise situacional é a parte interna da organização. Então ela vai verificar o quê? As forças e fraquezas da organização. Então, muitas pessoas acreditam que a análise SWOT é simplesmente verificar as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas. Não! A análise SWOT, feita as análises ambiental externa e a análise situacional interna, você vai verificar o seguinte: olha, nós temos essas oportunidades e essas ameaças. Então, a empresa pode ser louca de jogar no risco, de querer aproveitar qualquer tipo de oportunidade? Não. Então, ela vai verificar daquelas oportunidades quais elas têm as forças suficientes para ela aproveitar. E ela vai olhar as ameaças e depois vai falar assim, ó, eu tenho essa ameaça, eu estou pronto para reagir a isso, a me proteger, para me defender disso. Então ela vai olhar o quê? As fraquezas dela. Então, na verdade, a análise SWOT não é simplesmente detectar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. É realizar essas análises anteriormente a ela e ela vai ser a comparação entre as oportunidades e as forças que ela tem para saber se aquela oportunidade é realmente uma oportunidade boa para ela e verificar se ela está sendo ameaçada por consequência dos pontos fracos que ela tem, para ela corrigir, para ela não receber ameaça. Então, entende? É uma comparação entre as duas análises. Não é simplesmente levantar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, tá? Então, isso aqui, cara, é para você entender direitinho a diferença entre visão operacional e visão estratégica.